Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, queridos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir na nossa jornada pelo livro de Gênesis. Hoje, capítulo 27. A nossa leitura se concentrará por hora nos versos de 1 a 4 de Gênesis, capítulo 27. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Normalmente, um pai dá a sua bênção pelo preceito bíblico aqui ao primogênito. E sabemos que nesse caso Esaú é o primogênito da casa de Isaque. Todavia vale lembrar que quando passamos pelo capítulo 25, Esaú desprezou essa condição de primogênito e também da bênção da primogenitura. Está em Gênesis capítulo 25, nos versos de 32 a 34, e lá diz assim: e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe.
e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Note que as palavras escolhidas por Moisés são palavras definitivas. Desprezo, venda, considerou uma fome, uma condição de vida ou morte, e aí o fato está registrado. Agora o nosso texto de hoje, Isaac faz um pedido a Esaú e ele diz: olha, eu quero que você busque uma caça, prepare uma refeição e eu quero te abençoar depois que eu saborear essa refeição. Mas o texto vai seguindo e nós somos informados do seguinte fato nos versos de 5 a 8. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Detalhe, ali começa o plano que Rebeca vai colocar em prática junto com seu filho Jacó para enganar Isaac e ele ser favorecido com a bênção da primogenitura. E todo esse plano e todo esse fato estará narrado do versículo 5, do capítulo 27 aqui, até o versículo 17. Então, nesse capítulo que estamos trabalhando, no capítulo 27, todo esse fato, toda essa história, todo esse plano estará narrado nos versos de 5 a 17. A execução do plano, ou seja, o engano a Isaac e o recebimento da bênção, serão narrados nos versos de 18 a 29. Mas um fato me chama a atenção dentro do desenrolar do projeto de Rebeca com seu filho Jacó, nos versos 18 e 19. E foi ele, Jacó, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Isaac já não enxergava bem os filhos. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Momento triste, momento ruim de se ler. E penso que foi um momento duro para até para o próprio Moisés escrever. Jacó mentindo para o seu pai, dizendo que era uma pessoa, e mais tarde ainda usando aquele plano de vestir uma roupa, de enganar com cheiro. Detalhe e fato triste na narrativa desse capítulo 27. A próxima divisão do capítulo vai nos falar da descoberta do plano consumado, ou seja, Esaú vai descobrir a astúcia e o golpe que Jacó lidera nos versos de 30 a 37. Todavia, eu destaco os versos 34 e 35 aqui agora. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele havia insistido com seu pai para abençoá-lo. Ele havia dito: meu pai, não sobrou nenhuma bênção para mim.
E agora o texto nos diz que ele alçou um choro, um brado que na realidade é um murro de dor, e disse para o seu pai: me abençoa de alguma forma. E aqui nós temos a maneira como a coisa é informada pelo seu pai Isaac. Ele lhe disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Mas a insistência de Esaú de que de alguma forma ele fosse abençoado vai levar seu pai Isaac a abençoá-lo. E nos versos de 38 a 40, embora ele insistisse e quisesse, o seu pai vai lhe dar a seguinte bênção. Versos 39 a 40. Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada, servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Essas palavras de Isaac vão ser explicadas mais adiante. Libertar-se do jugo, da cadeia que lhe prende o pescoço. Não é a cadeia da servidão. Nós veremos daqui a pouco. Ou melhor dizendo, mais adiante. A última divisão, então, do capítulo, dos versos do 41 a 46, vão nos narrar, dentre outras coisas, a mais importante. Esaú vai nutrir uma amargura, um ódio tão grande pelo seu irmão, que ele vai manifestar o desejo de matar a Jacó. No verso 41 ele chega a dizer: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Queridos, o texto é de algumas narrativas assustadoras. Um irmão mentindo para o seu pai. Como o próprio pai dissera, um irmão usando de sutileza com seu pai. Um irmão jurando, ou afirmando, melhor dizendo, que tão logo o seu pai morra, ele cumprirá os dias de luto do seu pai. Vai respeitar a memória do seu pai. Mas tão logo termine os dias de luto, ele vai matar o seu irmão. Muito bem, essa é a história do capítulo 27, resumida. Mas o que nós aprendemos nesse capítulo? Porque certamente o propósito de Moisés nos deixando essa narrativa não era para constituir tribunais, fornecer materiais para uma peça jurídica, como muitos usam esse capítulo para emitir juízos e parecer sobre a criação dos meninos para Isaac, para Rebeca, para emitir padrões de comportamento para Jacó, para Esaú. Mas não era essa a razão, e nós precisamos ser honestos com o propósito com que o autor nos deixou a narrativa. Nós vimos no capítulo 24 que na busca e escolha da esposa de Isaac, com uma riqueza de detalhes e uma beleza maravilhosa literária, fica claro o governo, a soberania absoluta do Senhor na seleção dessa moça, Rebeca, para esposar Isaac. O casamento de Isaac e Rebeca é um casamento cheio de momentos, mas um momento é marcante naquela relação dos dois,
porque ambos vão permanecer no Senhor, embora Isaac vai atravessar junto com sua esposa um deserto. Ela não vai conseguir engravidar por anos e anos. E o texto nos diz, no capítulo 25, quando nós estudamos, nos versos de 20 a 21, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou como mulher a Rebeca, a filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, irmã de Labão arameu, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou-se. Então, querido, um momento que nós podemos dizer então que esse casamento literalmente é um casamento sob escolha, sob a aprovação de Deus e sob a bênção de Deus. Um casamento cheio de milagres, e entre eles a gravidez da sua esposa. Vimos também que não se trata de um homem de Deus casado com uma mulher, não, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque o texto é muito claro no capítulo 25, quando ele nos expressa e nos informa a intimidade que a esposa de Isaac, Rebeca, tinha com o Senhor. E essa intimidade fica clara no capítulo 25, nos versos de 22 a 23, quando nós lemos: e os filhos lutavam dentro dela, e então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então veja que era um casal que ambos tinham intimidade com Deus, ligação profunda com Deus. E vale destacar que Moisés então nos narra no capítulo 25, Deus falando com Rebeca, e só vai nos mostrar Deus falando com Isaac no capítulo 26, lá no verso 2, quando ele está disposto a deixar a terra pela fome, e Deus vai chamar a Isaac e vai dizer para ele: olha, não desça para o Egito, fica na terra que você está, peregrina aí, porque eu vou te abençoar nessa terra, e essa terra é Gerá. Então, querido, quando nós começamos a observar isso, algumas coisas começam a nos saltar os olhos. Apesar de ser um casamento realizado, apesar de ser um casamento confirmado por Deus, apesar de os dois viverem na presença, terem intimidade com Deus, Deus falar com eles, fica claro para nós aqui que nós precisamos ter em mente que se tratavam de 2 seres humanos, que se tratavam de 2 pessoas diferentes e que carregavam no corpo a influência do pecado da herança adâmica. Não há privilégios, não há proteção especial para ninguém. E às vezes a gente se esquece disso. Não, agora eu sou pastor. Não, agora eu sou levita. Não, agora eu sou profeta. Luiz Curidei. Aqui é Isaac, o que vai formar a tríade patriarcal através da qual vai vir o Messias. Aqui é Rebeca, o ventre que vai gerar o próximo patriarca. Então, querido, nós precisamos entender uma coisa, que essa herança com o pecado herdada em Adão, mesmo andando na presença de Deus, ela nos possibilita cometer erros, a cometer falhas nas nossas decisões, e nós podemos tomar decisões erradas nos nossos planos. Isso é muito sério. Nós encontramos o apóstolo, creio ser Paulo, o escritor de Romanos, falando sobre essa luta da herança adâmica, lá no capítulo 7, nos versos 19 e 20 aos Romanos. Ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós só estaremos livres, o corpo só estará liberto dessa tendência pecaminosa no céu.
Nós precisamos entender isso. Mas voltando, Gênesis 25, 23, nós lemos assim: e o Senhor lhe disse, Deus respondendo a Rebeca, 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Esse detalhe, essa orientação no nascimento, e mais tarde o parto, no verso 26, que está escrito: e depois saiu o seu irmão, depois que Esaú nasce, vem Jacó atrás, no parto, e depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Esse fato, ele não revela, como muitos pensam, uma predileção de Deus por Jacó, ou muito menos, uma escolha de Deus e a Jacó que eu quero e não a Esaú. Eu concordo com o outro ponto de vista que diz que desde o ventre, Jacó tem uma tendência e tem um desejo natural até de valorizar as condições espirituais, e nesse caso a bênção da primogenitura, do que em detrimento do outro, que teria essa natureza de desprezar. Então o que Deus está mostrando é o que vai acontecer. Deus não está sentenciando Esaú no parto e beneficiando Jacó. Esaú quebrou o seu juramento que ele mesmo havia feito com Jacó, lá em Gênesis 25, de 31 a 33. Foi perguntado para ele, você jura? E ele disse para Jacó, eu juro. E vendeu a sua primogenitura. Esaú mostrou então o seu desprezo pela bênção espiritual quando vendeu sua primogenitura. Esaú também mostrou o seu desprezo pela bênção que vinha advinda da aliança ordenada por Deus de não misturar o seu povo com outras pessoas, quando ele se casa com mulheres cananeias, conforme o capítulo 26, nos versículos 34 e 35, que parecem terminar o capítulo um pouco fora de contexto, mas é uma informação importante que Moisés deixa registrada ali. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Por isso, então, é a descrição que Hebreus, e a carta escrita aos judeus convertidos, frisa no capítulo 12, no verso 16. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Mas o que é mais importante ainda que nós pensemos? Isaac sabia da promessa? Sabia. Rebeca já havia contado para ele, mas ele estava disposto a abençoar Esaú. Rebeca sabia da promessa? Sabia, mas ela preferiu enganar o seu marido, mentir, ludibriar, ensinar seu filho a dar o golpe. E o que ela está fazendo? Ela está tentando dar uma mãozinha a Deus por iniciativa própria. Nós não encontramos nenhuma indicação de Deus mandando ela fazer isso. Ah, mas ela fez com as melhores das intenções. Querido, isso é muito sério. Nós precisamos, como casais, como homem e como mulher, como marido, como esposa, como filhos, crentes, aprender a sentar, a ler, a ouvir, a entender e a obedecer absolutamente a palavra de Deus. Isaac não estava disposto a obedecer e Rebeca resolveu fazer a sua maneira. Gênesis 27, 43 a 45. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se, fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num só dia. Olha o que Rebeca está colhendo. Por que ela está dizendo que perdeu o primeiro filho? Porque Esaú passou a odiar todos eles. E por que ela tem medo de perder Jacó? Porque o outro disse que mataria. E embora ela disse, em alguns dias você voltará, nós sabemos que esses alguns dias duraram 20 anos. E que quando Jacó retorna de Canaã, a sua mãe já está morta. Ela não viu o retorno do seu filho. Qual é a lição final que fica para nós então de tudo isso? Nossas predileções, nossos gostos, nosso partidarismo não podem jamais contrariar o que Deus,
na sua soberania, na sua agradável, na sua boa vontade, estabeleceu ou determinou para que seja feito. Razão pela qual essa ordem atravessa os testamentos, sai do velho e vai até o novo, onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim no capítulo 2, no verso 3, não façam nada por partidarismo ou vaidade, mas por humildade. E o que é humildade? Humildade é obedecer à palavra de Deus. Então, despersonifique isso de Rebeca e de Isaac e entenda o que é humildade. Porque o próprio texto de Filipenses diz no capítulo 2, nos versos seguintes, de 5 a 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que era Deus, esvaziou-se de si mesmo. Assumindo a forma de homem, se fez servo. O grande problema é quando nós, na condição de homens, não queremos ser servos, mas nos achamos deuses. E começamos a tomar decisões, e começamos a dizer que Deus está dizendo e que a palavra nossa é profética e que isso tem que acontecer. Está escrito nas Escrituras. Deus falou que era para fazer desse jeito. Nós temos vivido tempo em que as pessoas dizem, olha, eu vou te entregar uma profecia, querido. Isso é muito sério. Nós precisamos entender o propósito que Moisés está nos escrevendo isso aqui. Nós precisamos obedecer à risca as orientações da palavra de Deus. Porque senão teremos famílias com problemas gravíssimos, como viveu a família de Isaac e de Rebeca. E esses problemas não foram causados só por Rebeca. Não foram só por Isaac. Foi um conjunto. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine a cada dia a obedecer a sua palavra à risca. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Que nós obedeçamos a palavra do Senhor verdadeiramente como homens humilhados na forma de servos e não como homens ufanados pensando que são deuses. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça e deixa eu orar com você nessa noite. Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos pela Tua palavra que o caminho é a humildade, a obediência plena ao Senhor e à palavra do Senhor. E nós nos rendemos à Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez aprendemos através da Tua santa palavra. Que nós não nos desviemos e nem venhamos a contrariar o que a Tua boa, perfeita e agradável vontade, expressa na Tua palavra, tem para nós. É o que te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e entendimento para sempre obedecer a palavra. Deixa eu te abençoar agora. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reuniu nesse lugar, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Noite abençoada, restante de semana de vitória e paz, em nome de Jesus.